Hey, atletas, sejam bem-vindos de volta ao Ótimos Podcast. Trago novamente aqui na minha presença Ana Ganhão. Olá, Obrigada. Bom dia. Olá, viva Manel. Como é que estás, antes de mais? Estou ótima. Perfeito, não é? Estou bem. Muito contente por estar aqui. Fico muito contente, na verdade, que o destino te trouxe novamente aqui à minha presença. Obrigada. Obrigada. Hoje até, na verdade, nós vamos estar a falar sobre uma coisa extremamente interessante, pelo qual também eu já passei, já tive a oportunidade, aliás, a Ana já passou, eu já passei, e muitas pessoas já passaram também com a ajuda da Ana, que é o Human Design. E o Human Design, a gente já vamos falar mais aprofundadamente sobre isso, mas eu achei uma ideia interessante, como, traduzindo o nome, o desenhar um humano. Eu achei uma coisa extremamente interessante, logo por aí. Sim, o desenho do humano. O desenho do humano. Ou seja, não é o nosso desenho, a nossa configuração, porque todos acabamos por ter uma configuração, não é? Exatamente. Acho que a melhor tradução é essa, configuração humana. Humana. É engraçado. Pronto, como o Ótimos Podcast surgiu muito no âmbito de optimizar o ser humano, eu achei uma coisa extremamente interessante, porque se a gente queremos optimizar, faz sentido a gente optimizarmos a configuração também. Tal e qual, utilizá-la bem utilizada, não é? Porque se não utilizamos a nossa configuração, não estamos a tirar o potencial daquilo que somos. Não estamos a viver claramente o nosso potencial, nós estamos a viver tudo aquilo que estamos configurados e somos capazes. E achei um assunto interessantíssimo para trazer aqui para o podcast e com certeza vai passar imenso valor aí para o pessoal que está a nos ouvir agora. Por isso, saltando de cabeça. Human Design, o que é, como é que surgiu? Então, o Human Design, portanto, eu primeiro começo já por dizer aquilo que não é. Ok. Sinto que é importante dizer. Então, o Human Design não é um sistema de crenças e não é nenhuma filosofia, ok? É uma ciência. Ela é baseada em várias ciências e foi compilada para nos dar esta amostragem daquilo que nós somos. Como é que isto surgiu? O Human Design surgiu em 1987 pela ideia de um senhor que já faleceu, que ele era canadiano, um homem ligado às artes, empresário, e em 83 ele decidiu abandonar toda aquela vida e foi viver para Ibiza. E então, em Ibiza, há um dia que ele diz ouvir uma voz, uma intuição, um insight, seja o que for, e que teve então esta ideia de compilar várias ciências para mostrar o nosso desenho, a nossa configuração. Então, ele juntou a física quântica, juntou a bioquímica, juntou a genética e depois foi buscar conhecimentos ancestrais, como os sistemas energéticos do hinduísmo, a cabala, o I Ching e a astrologia. A astrologia no sentido que é baseado só os nossos dados de nascimento. Depois, mais à frente, também já vou explicar. Tem nada a ver com aquelas coisas do tarô, nem nada do género. Não tem a ver com o tarô, não tem a ver com os signos. Atenção, isto não é qualquer tipo de julgamento. Cada um acredita no que tiver que acreditar e está tudo certo, está tudo correto, mas não é. Foi uma ciência. Ele depois, o que é que ele fez? Ele juntou vários cientistas destas áreas, porque não foi ele que inventou, não é? Ele juntou vários cientistas destas áreas para o ajudarem a compilar estas mais-valias que ele sabia que todas elas ligadas nos davam configuração, que nós éramos muito mais do que aquilo que até à altura a ciência nos mostrava. E juntamente com os conhecimentos ancestrais, portanto, nasce este método que é o Human Design, que depois leva alguns anos a ser experimentado. Naturalmente foi experimentado, testado, foi verificado os resultados e depois sim começa a ser ensinado de forma a formar analistas para depois analisarem os tais mapas que já vamos falar e mostrar, portanto, o desenho de cada pessoa a essa pessoa. É um sistema altamente potente, ele é muito poderoso e por ser muito poderoso, e ele tinha essa consciência, é que durante muitos anos ele também não divulgou este conhecimento, foi considerado um pouco mais fechado até fazer todos os testes e, enfim, depois é que começou a ser mais divulgado. Começaram a formar pessoas, portanto o sistema está registado nos Estados Unidos, é a única escola internacional que existe. Depois
depois alguns países têm outras escolas. Em Portugal já temos uma escola também, que é a Escola Portuguesa de Human Design, que foi criada há pouco tempo, felizmente. Portanto, já podemos aprender também em português, caso contrário teria de ser sempre em inglês. Esta formação dura cerca de 4 anos, portanto é uma formação, extensa, porque tem muita, isto é um sistema riquíssimo, porque tem muita informação, é um sistema complexo, mas que depois, quando se passa para a pessoa que nós vamos fazer a análise, é simples. É uma licenciatura, portanto. Exato, é uma licenciatura. E foi assim que o sistema que nasceu, e ele dizia o Ra-Uru, porque ele depois ele era o Robert Allen, canadiano, e depois ele adota um outro nome, que é o Ra-Uru. E o Ra dizia que o Human Design não é para ser entendido através da nossa mente, da nossa cabeça, mas sim experimentado no dia-a-dia, vivermos o Human Design. Porque, na verdade, nós humanos já passámos por vários períodos na nossa história, não é? Uhum. Primeiro tínhamos os 5 centros energéticos, perdão, que todos os animais têm. Depois, mais tarde, viemos a desenvolver o sistema energético da garganta, através da comunicação. Mais tarde ainda, a cabeça e a mente, não é? Esta capacidade que nós temos de criar coisas, e daí criamos tudo o que hoje existe e está à nossa volta. E esta mente é uma mente riquíssima, maravilhosa, que nos deu estas ideias e que nos pusemos lá ao nosso serviço e criámos tudo isto. O que é que acontece? Acontece que durante muitos anos fomos habituados a tomar decisões através da mente, ou seja, de prós e de contras, de um sistema lógico, isto está certo, aquilo está errado, porque a nossa mente binária não é que decidia. E tudo isso, neste momento da humanidade, já não faz sentido ser assim. A mente é maravilhosa, sim, para nos ajudar a implementar as nossas decisões enquanto seres humanos. No entanto, cada ser humano tem em si, e isto foi um advento que aconteceu em 1987, houve um advento cósmico a nível também que depois se reflete na parte da energia quântica, que os seres humanos tiveram um realinhamento desses centros energéticos e passámos de 7 para 9 centros. E então aí a mente sim deixa de ter essa tal autoridade e essa importância na decisão, e todos nós temos, cada um à sua forma, porque todos os seres são diferentes, ter aí a capacidade de ter algo interno que lhe diga o que é que deve fazer, que decisões é que deve tomar. Isto é um sistema muito mecânico. E nós agora vamos ter que desconstruir, naturalmente, esta questão mental para começarmos a ouvir mais aquilo que, na verdade, nós somos. Muito bem. Então, já ouvi vários termos que já falaste e que poderá, de alguma maneira, ser, tal e qual como tu disseste, é muita informação. Que está, portanto, e dá para ver que é demasiada informação ou que é muita informação nas poucas palavras que ainda agora disseste, já é muita coisa, não é? A gente vemos que logo tem muita malha para cozer, não é? Assim. Então, tu falaste em centros energéticos. Vamos começar por aí. Centros energéticos, falaste que nós neste momento evoluímos para um ponto em que nós temos 9 centros energéticos, não é? Então eles estão distribuídos pelo nosso corpo, certo? E o centro energético, porquê centro energético? O centro energético foi buscar os centros energéticos ao sistema do hinduísmo, porque os centros energéticos são centros dos chakras. Nós não chamamos de chakras, mas são os centros do hinduísmo, não é? Que são centros energéticos para onde circula a informação, para onde circula a energia. Muito ok? São os principais, nós temos milhares deles, claro. Não é? E a medicina chinesa mostra-nos isso. Portanto, tudo isto são ciências. Okay. E esses centros por eles passa determinada energia e determinada informação. E portanto, nem todas as pessoas têm acesso a todos os seus centros energéticos, certo? Não, sim, eu depois posso falar mais detalhado, se calhar quando mostrarmos sim, aqui, tá bem. é mais visual. Exato, é mais visual para as pessoas. Muito bem. Então, e segunda coisa,
existiu com certeza a Ana Ganhão antes do Human Design e existiu a Ana Ganhão pós-Human Design. Tal e qual como muitos dos teus clientes e tal e qual como eu, deves ter experimentado isto em ti antes de aplicar em qualquer outra pessoa, claro, não é? Que sim, claro então, que sim, claro que sim. Como é que era a Ana antes do Human Design e o que é que o Human Design veio mudar na vida da Ana? Pronto. O Human Design, ao contrário de outras atividades profissionais, porque no fundo ser analista é uma profissão, nós para sermos analistas temos que fazer a nossa foundation, ou seja, nós temos que fazer a nossa análise, quer dizer, um analista vai-nos fazer a nossa análise e depois nós vamos começar a experimentar e a nossa configuração. E isto leva tempo, leva normalmente uns meses, uns 6 meses, para podermos começar a perceber algumas coisas. Perceber não através da mente, mas a perceber o funcionamento delas, porque é um processo muito mecânico. E depois sim é que podemos começar a tal formação de 4 anos. A Ana, antes do Human Design, era uma Ana que de alguma forma já vivia o seu ser, porque todos nós, de alguma forma, bem ou mal, acabamos, melhor ou menos bem, acabamos por viver. Porquê? Porque a configuração está lá. Pois. O que é que acontece? Acontece que nós somos condicionados pela família, pelos amigos, pela sociedade, porque nascemos aqui em Portugal, ou nascemos na África, ou no Japão, ou na China, seja onde for, tudo isso nos condiciona, naturalmente, porque nós somos o fruto do meio, e o meio é o nosso fruto também. Portanto, há aqui esta troca e esta algo que nasce diferente de nós, que por um lado pode ser bom, por outro lado também nos condiciona. Porque, na verdade, depois eu acabo por querer responder às expectativas, seja da família, seja dos amigos, seja de algo que está instituído que deve ser assim. Ok? E se calhar aquilo não faz sentido para mim, para o meu ser, porque o meu ser funciona de outra forma. Ok? E é aí que nós depois começamos a perceber e a funcionar de outra forma após o Human Design. E isto para dizer que realmente havia coisas que eu já sentia que era diferente, e assim, mas lá está, sempre fazia um esforço por vezes de me encaixar em alguma daquelas caixas, ou para não sair muito daquilo que era instituído. Se bem que havia coisas que eu não gostava, e havia outras que eu me perguntava, mas porquê que isto me está sempre a acontecer? Mas porquê outra vez eu já estou nesta mudança? Mas porquê que eu estou a fazer isto? E quando eu devia estar quieta, sossegada, e de repente apareciam mais mudanças e mais iniciativas que eu tomava. E não percebi, era porque estavas na busca do teu ser verdadeiro ou porque estavas a fugir? De alguma forma estava a viver o meu ser, porque eu sou manifestadora, eu já vou falar dos 4 tipos, e o manifestador está, a sua função, a sua mecânica, o seu mecanismo é para iniciar, ele está cá para iniciar, para começar algo, mas não para dar continuidade, ou seja, há alguém que vai dar continuidade. Nós iniciamos e há alguém que dá continuidade. E eu iniciava e dava continuidade, e é aí que depois também eu não viver aquilo que eu era me deu um burnout, me deu um desgaste físico enorme, moral, emocional, psicológico. Porquê? Porque realmente estava a haver aqui uma resistência a tentar viver aquilo que eu não era, ok? Bom, mas depois há uma altura em que eu conheço o Human Design, em 2016, fizeram a minha análise. E depois de eu olhar para o meu mapa e de me fazer a minha análise, eu saí de lá assim, uau, afinal isto está a começar a fazer sentido. Faz tudo sentido, não é? Afinal isto é tão simples e faz sentido, não é? Porquê toda esta dificuldade? Porque aquilo que mais se quer ao viver o Human Design é leveza, porque a vida tem que ser leve. Eu não estou a dizer que os desafios, os problemas vão deixar de existir, os desafios estão cá, é para nós evoluirmos, não é? Só que a forma como nós entramos neles e a forma como depois os gerimos é completamente diferente. E mais, aprendemos a escolher quais são realmente os desafios para nós e não os desafios que os outros escrevem para nós, não é? Pois. E isso é que é a grande diferença também, e aprender a movimentar-nos nesta leveza. E então foi fascinante. Confesso que os primeiros meses, os primeiros 6 meses, eu ouvia a minha gravação quase todos os dias, às vezes mais do que uma vez.
E foi muito interessante porque eu fiz foi a minha prenda de anos, em julho, e depois quando chegou logo no final desse ano, eu já estava a fazer uma formação completamente diferente da área onde eu estava, embora aproveitasse algumas skills, porque eu tinha uma equipa, trabalhava com a equipa, mas fui muito para a área. Deu certas competências que deu para te fazer um transferir para o outro lado, não é? Para o outro lado, e passado um ano eu tinha-me despedido. Eu despedi-me e comecei a fazer outra coisa completamente diferente, do zero, que eu adorava e que me fascinava e que foi muito, muito bom. E quando eu vi que, aliás, logo na primeira gravação na Foundation, eu olhei para tudo aquilo e disse, não, isto é uma pérola. Isto é uma pérola, eu tenho que passar isto às pessoas. Isto não pode estar guardado. Pois. A humanidade precisa, não é? E cada vez mais, nós temos muito poucos analistas em Portugal, não há muitos no mundo também, já há, porque é uma formação, lá está, que leva 4 anos e presumo que seja dispendiosa também, não é? Exatamente, e monetariamente também é dispendiosa, e então requer este tempo. Eu assim, eu tenho que fazer isto, eu tenho que passar isto ao maior número de pessoas possível, porque eu sei a diferença que isto faz na vida das pessoas. E é uma coisa simples. Em todos os momentos da humanidade nós tivemos ferramentas que nos ajudaram, como a meditação, através do hinduísmo, que os sadhus ficavam não sei quantos anos a meditar e chegavam ao autoconhecimento, a psicanálise, a psicoterapia, sei lá. E continuamos a ter essas ferramentas. Chegar àquele estado de iluminado, não é? De iluminado, de samadhi, não é? Ótimo, excelente, e essas ferramentas continuam e essas ciências continuam a ser poderosas e importantes, até porque nós temos traumas, situações que vivemos do passado, que o Human Design te vai ajudar daqui para a frente, mas às vezes há coisas que nós temos que resolver também de outras ferramentas, por outras formas. Mas isto para dizer que é uma ferramenta tão rápida e que pode evitar tanto estrago, desde criancinhas pequeninas que começam a ser educadas com o ser que elas são. Eu tenho conheço casais que estão a fazer o casal, portanto cada um faz o seu mapa e a sua análise e depois faz as dos filhos e a dinâmica entre eles é maravilhosa. E isto é o que nos vai permitir viver a vida de uma forma completamente diferente, mais rápida, porque neste momento a humanidade não tem tempo, nós não temos tempo para pensar o que é que vamos fazer, o que é que está certo, o que é que não está. Nós temos que viver a nossa essência. E isto pode parecer um grande egoísmo, mas não é, porque se cada ser tiver a fazer o que lhe compete da forma correta, o nosso todo está ligado em verdade e está ligado para alavancar a humanidade. E isso é que é importante, mesmo. Eu reparei que tu disseste que, portanto, as crianças, pode ser feito em crianças, o que significa, faz todo o sentido, não é? Porque desde o momento que ela nasce, pelo que sei, na verdade, se calhar também para esclarecer aqui, a configuração da pessoa não é decidida no momento que ela nasce. É decidida antes, certo? Há duas configurações, digamos assim, há duas ativações. Uma era um momento que nasce, ou até 3 meses antes. 3 meses antes do nascimento. Do nascimento, exatamente. Eu já vou mostrar o mapa. E esta definição é desde que nascemos até que morremos. Portanto, não muda nada. Vai mudando, todos os anos temos desafios diferentes e temos mapa que tem a ver com o mapa do ano também, que traz outros desafios para aquele mapa, mas se nós vivemos o nosso mapa, esse é que tem que ser vivido, não é? Claro. Essa é a nossa essência. Claro que depois há até aos 30, que é o ciclo de Saturno, depois há até aos 40, que é o Uranus, e depois a partir dos 50, que também vêm outras configurações, outros desafios, não é? Mas esta é a Foundation. Bom, por último, antes de nós passarmos a ir para o mapa, tu eras manifestadora, o que significa que existem vários tipos. Sim. Aliás, eu já sei que existem vários tipos, tanto que o meu até é diferente do teu. Exato. Mas vamos começar a falar por aí. Quantos tipos é que existem? Existem 4 tipos, ou seja, a humanidade está dividida em 4 grandes grupos. Claro que depois cada pessoa é única. Aliás, não há 2 pessoas iguais. Até os gêmeos são diferentes. Não só... Engraçado que eu tenho um irmão gêmeo, não é? Seria interessante até, tipo, será que o meu irmão, neste caso o Paulo, será tão diferente? Eu sei que ele é extremamente diferente de mim. Eu tenho toda essa certeza. Mas será que é exatamente, temos uma configuração assim tão diferente?
Provavelmente eu não vi a configuração Claro. do Paulo, portanto só conheço a tua, mas tenho outro caso de outros gêmeos. Bom. Tenho outro caso de outros gêmeos que nasceram precisamente, há ali uma diferença de 5 minutos, talvez, como nós. que por vezes esses 5 minutos pode dar um mapa completamente diferente, outras vezes dá um mapa completamente igual, embora haja ali algumas diferenças para baixo, porque Claro. depois há sempre muita informação, coisas mínimas. Mas isto eu deixo uma nota, é que a configuração dos Ferraris são iguais, são dois Ferraris iguais, e no entanto os condutores é que vão fazer a diferença. Claro. Porquê? Porque a configuração está lá, ou seja, o Ferrari está lá, não é? Mas o desempenho desse Ferrari vai ser feito pela mão de quem o conduz, Claro. não é? Pronto, e isso é que vai ser a grande diferença depois também. Faz todo sentido. Ok? E naturalmente também pode ser influenciado pelas condições que o rodeiam, não é? Então, exato, era aquilo que eu dizia no início, portanto, todo o ambiente, a família e tudo isso também influencia. A forma como nós percepcionamos a vida é diferente, não é? Porque a forma como tu olhas para as coisas, tu vês aquele vermelho, provavelmente o Paulo olha para aquele vermelho e pode ver um tom diferente daquele vermelho. A nossa própria percepção, e isto já tem a ver com a parte neurológica, é diferente de pessoa para pessoa. Ou seja, todos os acontecimentos também foram assimilados à luz de algo diferente, que apesar da configuração dele, mas também foi assimilado de forma diferente. Claro que depois, se viver a configuração em si, naturalmente, não quer dizer que vão ter vidas iguais, nada disso, mas cada um vai fazer as suas coisas, mas respeitando a tal configuração. Então, um pode ir para o norte, outro pode ir para o sul. Na verdade, a mesma situação, uma pessoa está a olhar daqui, outra pessoa está a olhar uma pessoa está a olhar pela direita, outra está a olhar pela esquerda, e para a mesma situação está a ter uma perspectiva completamente diferente. De uma situação que é exatamente a mesma. Exato. O que é que o Human Design te traz aqui? Traz-te uma coisa que é a tua estratégia de vida enquanto ser, porque todos os seres têm estratégias de vida diferentes. A estratégia de vida é aquilo que nós ensinamos como a forma correta para entrar nas coisas da vida, não é? As coisas que são as coisas corretas para si na vida. E depois a autoridade interna de decisão, que é aquilo que me diz que o que é correto para mim ou não. Porque isto é uma ferramenta de decisão muito, muito poderosa. E quando nós estamos a viver a nossa essência como ela é, nós estamos a tomar decisões corretas para nós. Quando estamos num condicionamento e no not self, nas crenças e tudo aquilo que foi condicionado, estamos a tomar as decisões que não são as corretas para nós. E aí sim as coisas mudam. E os resultados naturalmente serão diferentes. Depois vem a amargura, a tristeza, a frustração, a raiva, sei lá, uma série de emoções menos boas na vida, não é? Pronto. Mas como estava a dizer, então a humanidade está dividida em 4 grandes grupos. E eu vou dizer pela ordem de percentagem que eles existem na humanidade. Nós temos e talvez agora podíamos mostrar o mapa. Não, se calhar é mais confuso. Mostramos depois. Pronto. Então, temos os geradores, que são seres energéticos, eles representam cerca de 70% da humanidade, são seres que têm um centro ativado, e é o centro sacral, e como mostrar no mapa já vos mostro, são os únicos seres que têm esse centro ativado, são seres que têm acesso consistente e permanente à energia daquele centro. Okay? Eles estão cá para gerar, para criar, portanto, eles têm energia durante o tempo todo. Okay? São os operários. São os operários. É ótimo, fantástico, porque eles são a grande força vital da vida, não é? Agora, eles depois têm uma estratégia de vida, ou seja, a forma como eles empregam essa energia, como é que é? É através do responder à vida. E o responder à vida é o quê? É estar na vida atento, porque tem que estar atento, não é? Ter que ter alguma paciência e estar atento para ver os estímulos. Ou seja, de repente está num café, ouvi uma conversa atrás, alguém estava a falar numa formação, num workshop, seja o que for, de um tema que aquela pessoa nem tinha pensado nele e de repente sentiu uma vontade enorme de se inscrever naquilo. Isto é responder à vida, ok? Estar atento aos estímulos que a vida lhe traz e responder à vida. Repara, isto é uma coisa completamente diferente daquilo que nos ensinaram. Porque depois a tua mente vai dizer assim, mas vais fazer esse workshop porquê? Isso vai-te dar dinheiro? Isso serve para alguma coisa? Mas para que é que estás a fazer? Agora estás em engenharia e agora queres ir fazer um curso culinário, mas que parvoíce é essa? Não é? Pronto. E então imaginem a dificuldade que agora começa, entre aspas, é o desafio, não é? A dificuldade
a nós a reprogramarmos aqui um novo ser. Porque depois o que é que ele vai fazer? Ele vai, naturalmente, dentro dele, ver qual é a autoridade interna de decisão, se aquilo é um sim, se é um não, para entrar nas coisas corretas para si na vida. E depois vai pedir a ajuda à tal mente, que a nossa mente é maravilhosa e é a nossa maior aliada, ok? Para implementar a tal decisão que ele já tomou. Mas não deixa de o fazer. Ou por medos, ou por dúvidas, ou por julgamento, ou seja lá o que for. Isto é descondicionar, ok? Deixar de estar a viver na mente, pedir a ajuda à mente. Claro que a mente foi uma autoridade muito grande durante muito tempo na humanidade. Ela não gosta de perder a autoridade, mas nós temos que dizer-lhe, ok, tu és ótima, preciosa, mas não para decidir a minha vida. Isto na maior parte dos casos. Portanto, estes são os geradores e esta é a estratégia de vida deles. Depois temos os projetores, que são seres que não têm o sacral ativado, portanto, não têm acesso consistente à energia do ser. Quem tem os centros ativados são os centros aos quais nós temos acesso permanente à energia daquele centro. O centro que não está ativado são centros que não temos acesso consistente àquela energia, mas são centros de grande aprendizagem. É aí que nós aprendemos também. Os projetores representam cerca de 23% da humanidade e eles não têm este centro ativado. Mas eles são os seres que melhor reconhecem a energia dos outros. São os seres que estão cá para guiar, para conduzir, para dizer, olha, tu devias fazer isto, olha que aquilo ali é melhor para ti, olha, devia-se fazer desta maneira. Portanto, eles têm esta capacidade. E agora, provavelmente, nós somos incitados a tomar iniciativas, temos que tomar iniciativas, temos que responder à vida, essencialmente aquela coisa muito americana do go-getter, não é? Yeah. E isto não se aplica a todos os seres. E agora só um à parte, agora um bocadinho na área do coaching também, em que passamos aquelas ferramentas para toda a gente e tu consegues e vais e acontece e faz... E depois não se consegue, e depois não se faz, porque a pessoa está a ir contra a sua configuração. E o que é que acontece? Acontece que a frustração é maior, a amargura, a tristeza, não é? E até a dúvida do seu próprio valor. E é isto que não se quer no Human Design, é valorizar a sua capacidade, as suas capacidades e a sua definição. E aqui o projetor, como ele tem esta capacidade de guiar os outros, o que é que ele precisa? Ele precisa também do reconhecimento dos outros. Porquê? Para reconhecer nele próprio todas as suas capacidades. Então é aquela questão de esperar o tal convite e depois a tal autoridade interna nele há de lhe dizer se aquele convite é para aceitar ou não, porque não é para aceitar todos os convites. Portanto, cada ser dentro dos grupos, depois tem a sua própria definição e a sua autoridade interna de decisão, que é aquilo que lhe vai dizer, olha, isto é para aceitar ou não, como é que deve fazer para, ok? Depois temos os manifestadores, é um grupo mais pequeno, 8, 9%, e esses são os únicos que estão cá para tomar iniciativas, ok? Eles são os grandes iniciadores da humanidade. Esses sim podem correr atrás, podem tomar a iniciativa, mas só esses. E é um grupo pequeno, não é? Pronto. E depois a autoridade interna de decisão deles enfim, é o que cada um tiver, porque são diferentes. Qual é a estratégia de vida deles a informar? Eles têm que informar. É uma coisa que eles não gostam. Ou seja, eu vou fazer isto, só estou a informar, não estou a pedir autorização. E faço, e vou, não é? Naturalmente, vou com consciência de que aquilo não vai ser mau para o outro, porque quando nós nos ouvimos a nós, não fazemos nada que seja prejudicial para o outro, não é? Quando estamos em verdade connosco. Claro. Depois temos os refletores, que é um grupo, 1% da humanidade, que não têm nenhum centro ativado. São seres que estão cá eles refletem tudo ao seu redor. Num grupo hierárquico, e eles têm que esperar mais tempo ainda, têm que esperar 28 dias até tomarem as grandes decisões. Estamos a falar nas grandes decisões da vida, não é? Como trabalho, relações, enfim, aquelas grandes decisões. E para as pequenas também, mas de uma outra, com mais ligeireza, naturalmente. Claro. Mas sempre respeitando a tal estratégia. E estes refletores, eles, é como se nos dissesse, e eles estão cá para refletir quem está a fazer as coisas corretas. Imaginemos numa empresa, uma hierarquia. O manifestador é o CEO que diz, vamos fazer isto. Ele iniciou, o gerador é aquele que vai fazer,
é aquilo que vai fazer, o refletor vai guiar aquele processo e depois o refletor vem e diz assim, tu estás a fazer bem, olha, tu devias fazer desta maneira, não estás a cumprir o teu papel, ok? É mais ou menos isto que funciona assim na humanidade. Portanto, se todos nós tivermos a cumprir o nosso papel enquanto tipo e a viver depois a nossa definição, imaginem a harmonia que isto não é. Sim. Não é? Seria fantástico, de era facto. perfeito. Deixa-me só interromper-te aqui um bocadinho, a conversa está muito boa, mas na verdade eu não quero que vocês percam nada disto. Aquela câmera grava até 30 minutos e aos 30 minutos ela para. Okay. E então nós estamos mesmo ali no limite, eu consigo ver daqui 29 minutos e 17 segundos. Então vamos fazer uma pequena pausa aqui, reiniciar as câmaras e entretanto depois passamos para um caso mais prático. Então já vou meter no ecrã depois o mapa e aí vamos ver em casos práticos o que é que vai, como é que isto tudo se desenrola, tá? Por isso vocês fiquem desse lado e encontramos já a seguir. Sejam bem-vindos de volta ao Ótimos Podcast. Eu hoje tenho na minha presença a Ana Ganhão, o meu nome é Manuel Teixeira e hoje nós estamos a falar sobre configuração humana, Human Design. Eu acho que fez todo o sentido esta temática, visto que nós procuramos otimizar os seres humanos, faz sentido que a gente otimizemos a configuração. E já falámos aqui sobre algumas temáticas, sobre algum tema e vimos que existem primordialmente 4 tipos de seres humanos, todos eles diferentes e que o nosso objetivo, pelo menos, é viver a nossa própria essência. Certo? Cada ser, existem, portanto, os geradores, vê se eu me lembro, geradores, projetores, os manifestadores e os refletores. Excelente. São os 4. Nota 10. Estou aprovado. Aprovadíssimo. Eu achei engraçado, na verdade, há bocado estava a dizer que os projetores são aquele pessoal que está feito para guiar os outros, não sei o que mais. Eu acho que estou a fazer o meu propósito de vida, visto que sou um projetor e sou treinador e é o que eu mais faço, é conduzir as pessoas pela sua condição física e tudo mais. Se calhar não pode ser, devia ser um bocadinho mais além disso, mas... Sim, porque os projetores são os seres, quando estão a viver corretamente o seu ser, são os seres que melhor reconhecem a energia dos outros. Portanto, eles reconhecem e sabem naturalmente ajudar os outros. Quando estão a viver verdadeiramente a sua configuração, o que é maravilhoso, não é? Sim, exatamente. E vamos tomar, na verdade, a oportunidade de não ver o meu, eu não quero que vocês vejam o meu, mas numa oportunidade, vocês vão ter a oportunidade de ver a configuração da Ana Ganhão, né? Portanto, de ver em loco. Portanto, neste momento nós vamos partilhar aqui um ecrã, vamos meter um mapa, tem algum nome este? Não, o mapa é o bodygraph. É o bodygraph, portanto, um gráfico corporal, não é? O gráfico corporal. E vamos ver em detalhe, e a Ana vai explicar aqui em detalhe como é que a gente interpreta então esta configuração humana de forma que a gente possamos ser guiados para um melhor... Sim. Então vamos lá. O que é que acontece? No momento que nós vamos pedir a um analista para fazer a nossa análise, nós vamos lhe dar os nossos dados de nascimento. Como eu tinha dito no início, este sistema baseia-se em várias ciências. Estas ciências foram traduzidas, foram compiladas. Há um programa informático que nós colocamos lá estes dados e depois ele dá-nos este mapa, dá-nos esta configuração. O analista é como um médico, ele não tem que saber como é que funciona o raio-x, ou seja, eu não sei como é que isto funciona a nível informático, mas tenho a capacidade de depois fazer a análise. É para isso que serve o analista. E então, quando nós colocamos os dados, e os meus dados de nascimento, portanto, estão aqui, foram a 10/7/62, agora ficam a saber pode aproveitar para assinalar mesmo, que depois aparece. Ok? E, através deste e da hora, portanto, é calculado, e da cidade, portanto, eu nasci em Lisboa, é calculado este mapa, e mostra-nos aqui este mapa. E agora, E agora vamos falar aqui um bocadinho do mapa. Como eu há bocado tinha-vos dito, este centro aqui, portanto, este quadrado,
o segundo quadrado a contar da base, é o centro sacral, é o centro que define os tais geradores, que estão em maioria na humanidade, são seres que têm este centro definido e que estão cá para gerar, para criar, para fazer, são a grande força da vida. São a força motora. São a força motora. Depois os outros três centros, os outros três seres, os outros três tipos não têm este centro definido. Mas olhando aqui para o mapa, só para vocês terem uma ideia, o que é que acontece? Acontece que no momento de nascimento, e agora está aqui do lado, peço desculpa, mas eu ainda não estou muito prática nesta coisa da caneta, aqui do lado direito, portanto a negro, é a personalidade, é aquilo que é ativado em nós no momento de nascimento e que está representado no nosso mapa a negro. Há um outro momento ainda. Quando tu dizes assim, é 2 toques de seguida, ele muda aqui esta imagenzinha, já está. Há um outro momento ainda que acontece 3 meses antes do nosso nascimento, onde é ativada a nossa essência, é aquilo que nós, em verdade, somos, mas que só ao longo dos anos é que vimos a descobrir que somos aquilo. Por vezes são os outros até que nos apontam determinadas características com as quais nós não nos reconhecemos e depois mais tarde vimos a perceber, a sentir que e aquele companheiro, aquele amigo que diz assim, epá, tu és não sei o que mais. Assim, é sério, eu não vejo nada disso. Não vejo nada disso. Mas no fundo até somos. Ok? E nós somos um todo, feito pelo consciente e pelo inconsciente, ou seja, pela personalidade e pelo desenho, e é deste todo que nós devemos viver, porque com todos os condicionalismos acabamos por viver aquilo que na verdade não somos, a nossa essência. Depois, olhando para aqui, nós podemos ver que temos estas figuras geométricas, e estas figuras geométricas são chamados os tais centros energéticos. Os centros energéticos é onde é processada a energia. Os centros que estão ativados são os centros que têm cor. Ok? Todos estes. São centros onde nós temos acesso consistente e permanente à energia daquele centro. Os centros que não estão ativados, os que estão a branco, são os centros onde nós temos um maior condicionamento do exterior, nomeadamente das pessoas. Mas são os centros de grande aprendizagem, quando nós aprendemos a viver corretamente com eles. Porque cada centro tem um nome, tem uma definição e tem informação. Não sei até que ponto poderá ser importante hoje estar a falar centro a centro, porque sinto que é capaz de ser muita informação. Pode ser extenso, pode ser extenso. Mas, portanto, então essas figuras geométricas estão aí, cada um deles é um centro? Cada um deles é um centro energético e cada um deles, por exemplo, vamos falar deste centro aqui de cima. Este centro é o centro da cabeça, é o centro das ideias. Okay? Quem tem este centro definido tem uma pressão constante para ter ideias, para pensar, okay? Para processar informação. Ele está sempre constantemente a interrogar-se ou sobre o passado, ou sobre o futuro, ou sobre a lógica, ou sobre a filosofia de vida, ou sobre porque é que está aqui, o que é a vida, quer saber mais, enfim, há sempre uma pressão para pensar. E isto é muito bonito porque, por exemplo, pessoas que tenham este centro, ou de baixo, ou ambos, definidos, são pessoas que estão sempre a gerar pensamentos. Todos nós estudamos, claro. Ok? Todos nós temos pensamentos. E estamos sempre a gerar pensamentos automaticamente, naturalmente. Só que a pressão é diferente. E eu constato nos meus clientes que as pessoas dizem, mas eu não consigo deixar de parar de pensar. E isto é muito bom, porque a pessoa pode ter acesso a muita informação, mas tem de aprender a lidar com ela. Porque se a pessoa não aprende a lidar com esta pressão, enfim, há burnouts, há situações clínicas mesmo graves, porque cada centro também está ligado a questões de saúde. Quando nós aprendemos a lidar corretamente com os nossos centros, também a nossa saúde vai ser impactada.
não é só a nossa vida a nível das decisões, do sucesso que possamos ter naquilo que fazemos, quer seja de entrar nas relações certas a nível pessoal ou de trabalho, nas situações corretas para nós, mas também é a saúde que nos vai refletir. E quando, embora não seja um sistema terapêutico, mas no fundo vai-nos proporcionar uma grande saúde e longevidade também, em qualidade de vida. E estas pessoas, por exemplo, eu constato que elas dizem, mas eu nem consigo meditar. Imagina-se num momento em que todos dizem, tens que meditar, e meditar é bom, e tens de sentar, e fazer, e parar. Para estas pessoas é um sofrimento enorme. Imagino. Então, e estás a ver o perigo também que é, porque vai causar ainda mais stress, mais ansiedade àquela pessoa, não é? Porque toda a gente medita, ou porque toda a gente diz que é muito bom, e para ela não funciona. Okay? E no fundo ela não funciona porque a pressão que ela tem, a forma de operar com estes dois centros é completamente diferente. E então aí sim vamos lhe arranjar estratégias para ela ocupar a mente, para ela utilizar a mente e a cabeça dela de uma forma completamente diferente e que não tem que ser essa. Okay? E isto é extraordinário. Porque depois, reparem, tudo isto tem influência com o tipo das pessoas. Eu sou manifestadora, portanto eu não tenho este centro energético, logo eu também não posso trabalhar muitas horas, não devo trabalhar muitas horas, e eu operei a minha vida toda como se eu fosse uma geradora, eu trabalhava 16, 18 horas por dia. Não tens este centro energético, estamos a falar deste quadradinho que está aqui? Exato, deste aqui de baixo. O que é que acontece? Acontece que eu trabalhei durante anos e anos como geradora e isto trouxe-me alguns problemas de saúde mais tarde. Não se manifestaram na altura, mas felizmente ainda há tempo de os corrigir. Claro. Portanto, vejam a importância que é de aprendermos a trabalhar com a nossa definição. Não só pelo facto do nosso tipo, ou seja, estou cá para iniciar, não para completar depois todas as outras tarefas, mas sim para alguém que as siga, as aproveite e as faça, como depois aprender a gerir e a trabalhar com cada um destes centros, da minha própria mecânica, a minha própria definição, e é isso que depois me permite viver a minha paz. Por exemplo, a assinatura do meu ser como manifestadora, aquilo que nós mais queremos sentir na vida é paz. Okay? O gerador, aquilo que ele mais quer sentir é satisfação, ou seja, com este centro aqui definido, aquilo que ele mais quer é ter satisfação na entrega e onde ele emprega a sua energia, é isso que lhe dá satisfação. Um gerador, por exemplo, quando está doente ou está cansado, provavelmente não está a respeitar o seu ser e está a gerar coisas que são incorretas para ele, daí o cansaço, porque ele tem energia sempre, ele tem que aplicar bem a energia dele. Okay? Isto é maravilhoso, são coisas tão pequenas que fazem tanta diferença, não é? Claro. E depois temos ainda mais, é apenas falar, por exemplo, do perfil, ou seja, o perfil é a roupa que nós vestimos para sermos este ser que somos aqui. É o meu fato, é a minha roupa. E este 3-5, posso-vos dizer que é alguém que é muito prático, sou uma pessoa prática, sou uma pessoa que gosta de começar coisas, que estou cá para iniciar, porque depois tenho aqui outras definições também, porque cada bolinha destas que vocês veem aqui são chamadas portas, e cada porta tem a sua informação. E dentro da porta ainda temos a linha, e dentro da linha ainda temos mais coisas, portanto, muito mais informação. Mas só para vos dizer que tudo isto que vocês veem aqui é informação. É informação que está cá, que é inata, ela nasce connosco, nasce e vai morrer. Se nós aprendermos a viver esta definição, nós estamos a cumprir o nosso ser e estamos a dar um grande contributo para a humanidade. E vivemos em paz, em felicidade, em sucesso, em bem-estar, em satisfação, que é isso que nós queremos. E depois temos aqui quando há uma ligação entre dois centros, portanto estas linhas contínuas são chamados os canais, portanto ainda há uma informação que está continuamente a passar de um centro para o outro. Vai e volta, em termos energéticos. Que está sempre ali constante e permanente, é chamada a grande life force, é a nossa força de vida. Eu tenho estas 3 linhas aqui,
que são aquilo que me permitem também não só o trabalhar com a questão do improvisar, a questão da ambição de querer mais, da evolução do próprio ser humano, de começar algo novo, porque a minha definição, e tem aqui, depois temos aqui a Cross, que é o nosso propósito de vida, embora também se faça essa análise no Human Design, mas o mais importante é nós estarmos aqui a viver o nosso ser com toda a definição que aqui temos a nível dos centros, a nível da Life Force, a nível do perfil, porque aí sim estamos a entrar no nosso grande propósito. Nós temos vários propósitos ao longo da vida e vamos cumprindo vários propósitos, não é? Mas e isso é maravilhoso, porque nos dá esse tal bem-estar e essa tal satisfação. Estamos a cumprir o nosso propósito. Acho que todas as pessoas vêm ao mundo exatamente com este o objetivo, né? Viver o seu próprio propósito. Acho que às vezes as pessoas até acabam por recorrer a coaches e acabam por coisas exatamente para encontrar Sim, qual é que é o propósito delas aqui, né? Exato. E depois também há outra coisa que lá está, a nível da sociedade nos impõe muito, que é todos temos que ter um propósito. E quando nós pensamos nisto, todos temos que ter um propósito, parece que todos temos que ser o Cristiano Ronaldo, a Indira Gandhi, o Gandhi, exato, sei lá, de alguém por aí a fazer grandes feitos. Certo. Tudo aquilo que nós fazemos são grandes feitos, mas são grandes feitos mesmo. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, um colar de pérolas? As pérolas estão todas a cumprir o seu papel. O colar de pérolas é lindíssimo, não é por uma pérola, é por todas as pérolas. E há algo que passa por elas, que é o fio. E isto é o nosso propósito, porque todos nós estamos ligados. O meu propósito e o teu propósito está ligado naturalmente. E quando eu estou a cumprir o meu, eu ajudo-te a ti a cumprir o teu e tu ajudas-me a mim. Porque há este fio condutor entre todas estas pérolas que somos nós. E não temos que fazer grandes feitos, porque o maior feito que nós temos que fazer é cumprir este ser que está aqui. Claro. Cumprir o nosso ser. Porque quando nós estamos realmente a cumprir aquilo que nós somos, ou seja, eu como manifestadora, tomar as iniciativas que eu tenho para tomar e informar quem eu tenho que informar, ir aos sítios que eu tenho que ir, entrar e sair e ser prática, porque é a minha forma de ser, resolução, de adaptação, tenho uma grande capacidade de adaptação. Eu não posso, por exemplo, exigir isto a uma pessoa que não tem esta configuração, porque a adaptação para ela, embora seja importante para todos os seres humanos e há a forma de desenvolver essa capacidade, mas nem todos temos a mesma capacidade. E isto não faz de mim superior a ninguém, claro, nem o outro inferior, ok? Temos é que perceber qual é a minha configuração e vivê-la, honrá-la. Esse é o meu maior propósito, é o meu grande propósito. E aí sim estamos a contribuir para um propósito maior. De estarmos todos juntos a evoluir e a ajudar a humanidade. Faz todo o sentido. Agora, o que é que isto nos traz? Eu aconselho a fazer a foundation a toda a gente. Pois, exato. Porque, pelo que eu estou a perceber, existem vários níveis, não é? Portanto, isto que nós estamos a falar é só da parte foundation. Sim, a foundation vai-te dar a definição da tua... de tudo, do teu ser, não é? Vai fazer a análise desta definição, desde o perfil, à life force, ao teu tipo, e depois encadear, porque naturalmente, sendo manifestador com um perfil 3-5 é uma coisa, se for um manifestador com um perfil 4-6 já é outra coisa, não é? Porque toda esta informação o tamanho dos tem fatos que do ser surf. exatamente, tal e qual, não é? Ele até está feito para iniciar, mas ele vai ter que iniciar de uma forma diferente da minha. Claro. Ok? Portanto, reparem na beleza que isto tem, ao ponto, à profundidade que vai. Claro. Ok? E eu aconselho realmente a fazer, porque quando nós fazemos esta definição, começamos a perceber aquilo que somos, começamos a perceber no sentido de aceitar, porque isto é uma aceitação, não é perceber através daqui, é aceitar e depois experimentar no dia a dia. E quando começamos a ver os resultados, é maravilhoso e eu aconselho a fazer, porque há tanta coisa em que nós gastamos dinheiro e que não nos faz tão bem, claro, e isto é uma mudança para a vida inteira.
A análise é feita, é gravada, portanto eu faço a análise ao cliente, dou-lhe o mapa depois e a análise é gravada para que a pessoa vá ouvindo, porque a informação é muita e é uma informação diferente, não é? É uma mudança de paradigma. É como se escrevêssemos com a mão direita e depois passássemos a escrever com a mão esquerda. Portanto, leva tempo de habituação, leva tempo de experimentação, não é? Portanto, há que ter aqui paciência connosco, continuarmos a ouvir e termos a coragem de experimentar. E aquilo que a gente retemos, de facto, é aquilo que nós retemos. A nossa primeira conversa, eu retive uma certa informação, entretanto, eu costumo ouvir isto quando vou passear os cães, meto os fones e vou ouvindo. E, de facto, quando eu voltei a ouvir, eu até pensei, tipo, nem tinha apanhado esta parte. E depois volto a ouvir outra vez, mas mais uma coisa que eu não tinha apanhado outra vez. Tal e qual. Eu ouço a minha já tem 7 anos, a minha gravação, e eu continuo a ouvi-la. Certo. Porque há coisas que de vez em quando fazem sentido de uma ou outra forma. E no dia-a-dia nós acabamos por cair no tal condicionamento e esquecemos, já não estou a fazer a coisa que é correta para mim, não é? Que é natural, este é o desafio. A vida acontece, exatamente. Portanto, é para ouvir sempre. Depois, os aprofundamentos, como devem ver, tudo isto tem imensa informação. Há aqui muita informação. E toda esta informação é passada na primeira análise, que é a análise mais importante, e ela é passada tudo aquilo que é importante para aquele ser naquele momento, o que depois, se a pessoa quiser fazer aprofundamentos, aconselha-se que de 6 em 6 meses possa fazer um aprofundamento, não é? Porque há mais sempre ali para informar, o que não é obrigatório, naturalmente, ok? Claro. Mas é importante que o faça. E, no fundo, é um investimento para a vida inteira. Pois. Mas é que é mesmo um investimento para a vida inteira. Imagino. Sim. Faz toda a diferença. Reparem, às vezes as pessoas gastam dinheiro em montanha de coisas e ter uma ferramenta que nos permite dar uma condução sobre o nosso propósito de vida. Acho que é efetivamente um bom investimento. É mesmo. Às vezes fazem curso atrás de curso, e não descobrem nada. É verdade. E depois, e às vezes, através de uma única ferramenta, se cumprires isto nesta direção, tu não estás a ir contra o teu propósito. E isto vai fazer com que a tua vida fique mais leve e tenhas mais sentido e prazer de viver. É verdade. Eu tenho tido muitos clientes e pessoas que me dizem assim, eu não sei porque é que venho fazer isto, mas eu já fiz isto, aquilo outro, já procurei, e estudar é bom, e fazer formações claro. Boa, não é nada disso, e devemos procurar saber mais, mas não me consigo encaixar em nada, não me consigo rever em nada, não faz sentido. Há umas coisas que até pode fazer um bocadinho sentido em alguma coisa e depois de repente o resto já não faz, seja em que tipo de trabalho for ou que seja em que tipo de ferramenta que estão a utilizar. E o Human Design é tão preciso sobre aquela pessoa que ele diz assim, uau, aquilo que eu mais ouço quando acaba a gravação é uau, não é? Uau, que é isto? E dizer-me, faz todo o sentido. Isto é tão bom de ouvir, não é? Porque foi para mim também o que fez. Assim, uau, isto faz todo o sentido. Porque, do fundo, a pessoa revê-se. Claro, e revê-se na hora. Era isto que eu precisava ouvir. Então é isto. Então agora bora lá experimentar isto. Completamente. Então agora bora lá experimentar isto. E depois isto aplica-se nas coisas simples, desde o restaurante onde vamos, aos amigos que temos, às atividades que fazemos. As coisas tão simples mudam de uma maneira incrível, não é? É de facto engraçado. Mas tu disseste-me há bocado no início da nossa conversa que efetivamente não existem muitos analistas, nem no mundo inteiro, e presumo eu que muito menos em Portugal. Por acaso, sabemos que tu és um desses recursos e se as pessoas quiserem saber mais informações, quiserem fazer a sua própria análise, como é que elas poderão fazer? Sim, elas podem fazer através do meu site, que é Ana Ganhão. Podem através do Instagram Ana Ganhão, portanto se procurarem Ana Ganhão, ela aparece. Acho que é Ana F. Ganhão, não é? Ana F. Ganhão, e se procurarem por Ana Ganhão também deve aparecer, mas vai estar também no descritivo, também é fácil das pessoas chegarem lá. No meu site, e aquilo que eu deixo mesmo como alerta, isto é para todas as profissões, quando procuramos um trabalho, verifiquem, certifiquem se a pessoa realmente tem essas competências,
porque nós estamos aqui a mexer com a vida de uma pessoa. Isto Pois. é muito sério, ok? Isto é muito sério, isto não é uma brincadeira. É a mesma coisa que tomar um Isto medicamento, é a mesma coisa que tomar um medicamento, mais vale tomar uma coisa que esteja... Ok, e porquê é que eu digo isto? Porque, infelizmente, como em todas as coisas, não é? Em todas as ferramentas, em todos os processos, e neste momento, quanto mais necessidade as pessoas têm de se conhecer e de arranjar algo que os ajude, também aparece uma diversidade Claro. de coisas menos Em boas. todas as áreas existe sempre Em os todas as oportunistas, não é? áreas. E o que é que eu vos aconselho? Vão à Human International School e aí ponham lá Portugal e veem todos os analistas que estão formados em Portugal. Não têm obrigatoriamente que fazer comigo. Eu faço online, faço presencial, online já trabalho há muitos anos, como em online, também faço presencial. E, naturalmente, vocês identifiquem-se com a pessoa, procurem saber quem é a pessoa, qual é a formação dela também, não é? Identificam-se e, a partir daí, façam, porque vale mesmo a pena fazer. Pelas vossas vidas, pela satisfação de estar na vida. Não, claramente. Ter a possibilidade de viver a vida com maior leveza e com maior propósito, acho que por muito que seja caro, eu não tenho noção qual é o investimento, nem vamos também estar a discutir aqui. Presumo eu que acho que isso depois é melhor discutir diretamente com a pessoa. Posso dizer quanto é que é a consulta. A consulta presencial são 135 euros, a consulta online são 100 euros. Pronto. Isto é um preço aconselhado pela escola Eu acho que é internacional. um valor... Não é nada. Pois, é um valor... Honestamente, não é nada. Para aquilo que nos acrescenta, Sim, não é rigorosamente nada. Pronto, e depois, dentro daqui, poderá haver uma oscilação ou outra, porque há pessoas que podem ter, analistas que podem... Querer uma coisa mais personalizada, uma coisa mais aprofundada e tudo mais. E pode... Não, o aprofundamento é igual. O aprofundamento é igual. Uma análise completa tem que ser igual com todos os analistas. Ela demora 30 a 45 minutos de gravação, ok? E deve ser igual em todos os analistas. Claro que a minha linguagem vai ser diferente da linguagem de outro analista, mas ela obedece às normas do Human Design. Eu não estou a falar de uma coisa e o meu colega está a falar de outra. Não. Nós estamos a fazer aqui a análise. A maneira como eu tenho de dizer é que vai ser diferente. Claro. Porquê? Porque eu sou manifestadora, sou 3-5, se calhar se for um refletor ele já vai comunicar de uma outra forma. Mas aquilo que ele vai dizer, garantidamente, tem que ser o mesmo. Não é? Isto é como um raio-x. Se eu estou a ver uma situação, um osso partido, o osso está partido. Agora, a maneira como eu vou dizer isto ao cliente é que vai mudar, não é? Claramente, claramente. É esta a diferença. Não, mas de facto, acho que é um investimento e deve ser visto encarado como isto, não é? Portanto, um investimento não é um custo. Nada, é uma mais-valia. E é uma mais-valia, exatamente. E é um investimento, e parece-me ser um investimento perfeitamente plausível, baixo até, na verdade, pelo que eu estou a ver, para aquilo que nos pode devolver. Sim, eles nos Estados Unidos levam quase o triplo. Pois, é isso que a primeira expectativa que fosse dizer é que foi uma coisa assim do género de... Eu felizmente tive a oportunidade de me ser oferecido, por isso é que eu não sabia o custo, estamos aqui, e por isso é que não sabia, mas estava a pensar que tinha-me falar uma coisa tipo muito mais superior. E acho que é um investimento que as pessoas devem fazer desse lado e, efetivamente, que pode-vos ajudar imenso na vossa vida, a viver com mais leveza, a viver com maior propósito. Disse isto, à parte disso, se não puderem, também não é por aí que tenho a certeza que através do Instagram da Ana Ganhão vocês conseguem ter vários recursos. Juntem depois juntem o vosso montante, o vosso dinheiro e depois assim que tiverem a oportunidade aprofundem o vosso conhecimento porque efetivamente vai fazer uma diferença na vossa vida. Bom, acho que foi tudo. Acho que esclarecemos, tenho a ideia que sim, que pelo menos aquilo que é o mais importante, não é? Sim. Para que as pessoas percebam que todos somos diferentes, não há duas pessoas iguais. O importante é não querer responder às expectativas que os outros têm de nós e às crenças que nos foram incutidas, mas sim termos agora a coragem de olhar e dizer assim, não, eu tenho este Ferrari, portanto é com este Ferrari que eu vou começar a operar e não importa o que é que os outros pensam, o que é que os outros dizem, porque isto não é uma forma de ser egoísta ou arrogante, não é nada disso, porque depois aprendemos a lidar corretamente com este Ferrari sem incomodar os outros e cada um está no seu processo. Sim. E isso é que nos vai dar o prazer de estarmos vivos, porque a vida é para ter prazer, meu Deus.
não é? Não, claramente, claramente. E acho que no início, acho que como qualquer outro processo, no início pode causar alguns atritos, não é? Eu presumo que sim, não é? Sim, até porque é uma mudança grande e que por vezes quando estamos em família, quando estamos em casal, isso é outra coisa, por acaso foi interessante falar nisso ainda antes de terminarmos, eu aconselho a que depois o casal até faça, não é? A outra parte também faça, porque nós temos um pouco esta ideia de não, isto é correto para mim, também tens que fazer assim. Não. Ou o outro diz, mas deves fazer isto ou deves fazer aquilo. Não, cada um tem que fazer aquilo que é correto para ele. E quando o casal de família, pode ser pais, pode ser filhos, não, claro. Mas a família, o elo o seio mais interno, próximo, mais próximo, todos eles têm a foundation feito, é divertido, depois começa a ser muito divertido, porque é divertido mesmo, porque repara, são todos diferentes. Claro. Os meus filhos são diferentes, nós fizemos a nossa foundation todos na mesma altura, e foi muito interessante porque cada um começou a descobrir sobre ele, e começámos a fazer coisas completamente diferentes daquilo que fazíamos e começámos a divertir, porque pronto, a divertir no sentido que olha, com o que é que eu estava a fazer, que isto nem é bom para mim nem é bom para eles. Claro. Quando nós estamos a fazer as coisas corretas para nós, elas são melhores para o outro do que quando estamos a fazer aquilo que achamos que é certo para o outro. Certo. E divertimos imenso e tem menos impacto, lá está, porque um casal alguém que, imagina, um manifestador e um refletor, que são dois seres naturalmente diferentes, não é? Todos são diferentes, mas um que está mais disponível para que a sua estratégia é esperar o reconhecimento, o convite, não é? Para ele depois empregar a sua energia. E o manifestador que vai, sem informar, e que está cá para iniciar, isto é um choque. Claro. Não é? Se não for bem feito, se não for discutido, no sentido de dizer, olha, eu funciono desta forma, certo. Isto não é nada pessoal, não é nada contra ti, não é? Mas eu funciono desta forma. E tu dizes assim, ok, e eu, Manuel, funciono desta forma. E está tudo certo, não é? E está tudo certo. Isto é como largar uma gota de água, assim num copo de água, que ele faz aquele primeiro impactozinho, mas depois a longo prazo tende a entrar num ponto de... depois fica uma harmonia e fica muito, muito engraçado, porque deixamos de viver aquela ansiedade e aquele stress de querer agradar ao outro, de ficar preocupado, mas o que é que o outro pensa, o que é que o outro não pensa, claro. O que é que o outro pensa de mim, será que eu fiz, será que não fiz, e devia ser assim, devia ser assado, não é? De ter sempre esta pretensão. E o Human Design vai-te reduzir também tudo isto, esta ansiedade, este nervosismo, estes medos até, porque muitas vezes não tomamos decisões por medos, porque são os tais medos mentais, não é? Porque a mente começa lá, beca, e ela está a fazer o trabalho dela, porque no fundo ela precisa de nos defender, o nosso cérebro está feito também para isso. Para nos proteger, exato, para nos proteger, e está tudo certo. Agora, não lhe podemos dar autoridade, ou seja, eu sei que aquilo é correto para mim, eu vou fazer, e agora sim, tu em vez de vir com os teus medos, eu tomei a decisão que era a correta para mim, agora tu vais-me ajudar a implementar a decisão. Certo. Eu quando me despedi, quando eu tomei a decisão de me despedir, a minha mente começou, mas estás louca, tu vais despedir aos 50 anos, o que é que tu vais fazer agora? Não é? Pronto, ali uma coisa assim, calma. Está tudo eu bem. sei que é isto, no meu íntimo, eu sei que é esta a decisão. O que é que vai acontecer? Não sei. Se vai correr bem, acredito que sim, eu estou a tomar a decisão em consciência de acordo com o meu ser, não é? Portanto, vai correr bem. O que é que eu agora vou pedir à minha mente? Olha, agora vais-me ajudar a criar estratégias. Como é que eu vou arranjar clientes? Como é que eu vou gerir o meu tempo? Como é que eu vou gerir o meu dinheiro? Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer aquilo? Aí sim, ela é maravilhosa depois para nos ajudar. E claro que o medo está lá, de vez em quando aparece, e eu, ok, o medo só serve para se sentar ao meu lado e assim, ainda bem que tu existes, então diz-me lá qual é o medo que eu tenho hoje. É esse. Boa, então vamos ver como é que isto funciona. Porque ele serve para nos alertar, Sim, nunca claro. Nunca para nos tirar a capacidade de tomar as nossas decisões. E o Human Design dá-te isto, que é maravilhoso, porque quando tu atuas de acordo com aquilo que realmente tu és, tu tens esta certeza interna de que, ok, estou no sítio certo, no momento certo, a fazer o que é correto. Confia. Pode gerar conflito, mas tudo vai correr bem. Tudo vai correr bem. Depois é o confiar.
tudo vai correr bem ou não, porque se pode não ter que correr bem. Sim. Podemos ter que passar por um processo diferente. Não, mas no final no fim da linha no fim da linha, tudo... exato, aquilo que aparentemente até não era, mas era o que era necessário para um salto diferente, salto, às vezes um salto de fé. Que temos que dar, mas é isto, é trazer-nos, reduzir a ansiedade, reduzir os medos, aprender a gerir a nossa energia vital, que é tão importante, aprender a gerir aqui a forma de comunicar, que é importantíssima, as emoções, as questões das emoções, enfim, é um mundo enorme. Claramente. Bem, este é um tema pesado e que dava aqui pano para mangas e pelo que estou a olhar ali, aquilo não sei se gravou esta coisa toda. Pois. Não sei o quanto é que gravou, o quanto é que não gravou. Isto é o facto de estar focado em ti, estás a ver? Não, passou mais de 1 hora, na verdade foi meia hora, mais meia hora. Uau. Portanto, na verdade, eu não sei o quanto é que isto gravou ou não. Olha, portanto, se vocês ficaram aí com a conversa interrompida ao meio, pronto, esta coisa a conversa aqui está gravada. Ótimo. Som está gravado. A imagem é que pode ter falhado ali um ponto ou outro. Mas... Pôs aqui uma imagenzinha. Fica só assim a imagem do plano. Olha, mais uma vez eu quero agradecer imenso por teres vindo visitar aqui o nosso humilde estúdio. E estar na minha humilde presença e partilhar esta humilde conversa. Obrigada. Acho que fico sempre muito satisfeito e hoje eu já aprendi mais uma montanha de coisas e com certeza as pessoas lá em casa também aprenderam. Pronto, essencialmente é que saiba um bocadinho do Human Design e para que é que ele serve. Tenho certeza que sim, que isto vai ser uma ferramenta que pode ajudar imensas pessoas. Por isso, em casa, aproveitem esta oportunidade, podem encontrar em detalhe a forma como podem entrar em contato com a Ana, o website ou o Instagram e tudo mais, está tudo no descritivo deste vídeo ou do podcast, por isso não percam essa oportunidade. E de resto, eu agradeço imenso mais uma vez, encontramos no próximo episódio. Obrigada, Emanuel, e obrigada pelo trabalho fantástico que estás a fazer. Eu é que agradeço. Neste caso, o feedback. É muito importante. Tentamos fazer por isso. Quanto a vocês, encontramos no próximo episódio, está bem? Em 3, em 2, em 1. Tchau.